Na verdade, eu comecei chutando bola na rua de casa. Onde eu morava, a rua não era asfaltada, então era terra com pedra, tapão do dedo todo dia arrebentado e ia. Só que na escolinha onde eu fui a primeira vez, que foi lá no Battistini, o professor Beto, ele sempre me ajudou, né? Ele sempre me incentivou muito. E aí depois eu mudei de escolinha, porque era longe. Porque nas escolinhas os pais iam com os meninos e via eu lá, às vezes, muitas das vezes, no lugar dos próprios filhos dele, e eles falavam, pô, a menina tá no teu lugar, tipo, tinha aquele ambiente machista no meio, né? E os meus treinadores sempre me deram total suporte para que eu pudesse usar isso como uma energia para que eu alcançasse os meus objetivos. E eu queria saber a sua opinião, porque, assim, na minha opinião, eu também fui Meu irmão é jogador de futebol, assim, tem 17 anos, mas está no caminho. E eu sempre acompanhei ele nos treinos, sempre via meninas no meio deles. Eu, quando era pequena, também tinha essa vontade, acabei entrando. Eu acabei entrando, ficando um tempo, assim, jogando lá onde ele jogava. Eu também jogava no meio dos meninos. Mas, assim, o que eu acho que é o que falta para o futebol feminino é justamente essa base. Você, por mais que você jogava no meio dos meninos, os seus técnicos te davam todo o apoio do mundo, na hora dos campeonatos era misto. E chega uma hora que não existem mais esses campeonatos mistos. É, Então, assim, foi até uma discussão que eu estava tendo outro dia, que a pessoa virou e falou assim, mas eu não acho que seja assim. E aí o meu argumento para ela foi, o Neymar, quando tinha, por exemplo, 10 anos, ele já tinha jogado inúmeros campeonatos. Então, assim, o desenvolvimento dele era outro, a experiência dele era outra, e com certeza você, com 10 anos, não tinha jogado nem uhum, metade dos número campeonatos de que ele tinha campeonatos. jogado por falta de oportunidade. Então, eu queria saber também da sua opinião, como você vivenciou isso, se realmente você acha que isso é uma grande diferença, se você acha que essa realidade faz uma diferença no desenvolvimento das atletas hoje. Assim, se faria diferença se elas tivessem mais incentivo da parte da base, tivessem mais escolinhas de futebol voltadas só para meninas, tivesse um campeonato só para meninas. Eu acho que a categoria de base ela é de extrema importância para o desenvolvimento do atleta, né? Eu tive a oportunidade de me desenvolver um pouquinho mais tarde do que normalmente no futebol masculino acontece, mas tive o que muitas meninas mais antigas não tiveram, né? Então, pensando em desenvolvimento, acredito eu sim que a categoria de base é o principal meio formador para o futebol feminino começar a evoluir também. No futebol masculino, isso já acontece, então é um processo natural, porque hoje em dia você vê sub-5, você vê sub-7, você vê sub-10, você vê sub-13. No masculino, isso já é comum. E no futebol feminino já não é uma coisa tão comum. A gente sabe que existem alguns clubes que têm a categoria de base, mas tem alguns clubes que não têm, e é o que a grande maioria não tem. Eu, particularmente, conheço só o Centro Olímpico com categoria de base sub-13 e sub-8. O Centro Olímpico é o único, no meu ver, é o que eu vejo, é o que eu acompanho. Então, acredito que todos os outros clubes também devam incluir a categoria de base no feminino. Não é só o sub-15 nem só o sub-17, mas é um processo evolutivo. Assim como no masculino, pô, o pai chega na escolinha e bota o filho para, filho, vamos, vai treinar no futsal. No feminino também, entendeu? Isso poderia acontecer? Poderia. Ainda não acontece? Em alguns casos, não. Mas isso também vai depender da atitude dos pais de querer ingressar a filha também numa escolinha. Eu tive a sorte da minha mãe falar: filha, vai, eu vou com você no primeiro dia. Ela pediu para faltar no trabalho só para me levar. Então, assim, vai do interesse também dos pais, vai do que a mentalidade dos pais permite o filho alcançar, porque se o pai disser não, o filho vai ter que acatar que é não e não, por mais que seja a sua maior vontade. Então, assim, ter a categoria de base para evolução, para mim, na minha opinião, ao meu ver, é a melhor solução para que o futebol feminino possa algum dia chegar
no mesmo parâmetro ou até melhor que o futebol masculino. Então, é sempre nessa tecla que eu bato. Você falou muito dos pais incentivarem. Infelizmente, na nossa sociedade, é muito assim que acontece. Os pais não esperam os meninos terem a vontade de jogar futebol para ingressarem eles numa escolinha de futebol. Exato. E as meninas, além de ter essa coisa, por exemplo, se você não tivesse sua mãe e se você pedisse para o seu pai, talvez ele não te colocaria. E com 8 anos você não teria autonomia sozinha para ir lá se matricular e entrar. Então, assim, eu acho que o que falta também na sociedade não é nem daqueles que estão inseridos no futebol, mas é de a sociedade inteira ver isso como algo comum, algo normal. Filha, dar essa opção para ela escolher, entendeu? E eu acho que isso acaba atrapalhando muito para o futebol feminino profissional. Por mais que a gente já mudou ao longo dos anos, já teve toda essa evolução. Com a última Copa do Mundo, foi falado isso, foi passado na televisão, mas assim, é algo que ainda precisa. Foi falado e morreu, acabou. A Copa acabou, o futebol feminino ficou. Então, é isso também que eu tento trazer para esse meu projeto que eu estou fazendo, mostrar esse lado, porque é muito que eu cresci vendo isso. Com meu irmão, teve uma época que ele estava num campeonato e tinha uma das meninas que foi destaque do campeonato. E eles viam isso como, meu Deus, como assim? Uma menina, destaque do campeonato, filho, que isso? É absurdo, né? É como se fosse um absurdo. E não é, gente. Ela é uma pessoa normal, ela estava ali treinando, ela poderia muito bem ser o destaque do campeonato. Então, isso é uma coisa que a gente, né, que defende o futebol feminino, acho que tem que bater cada vez mais na tecla para eles entenderem que é algo normal, que são crianças e que elas podem querer entrar no futebol. Então, isso... Você falou que você só conhece o Centro Olímpico e eu fui procurar, né, escolinhas de base, principalmente para eu poder conhecer o projeto. E aqui em Santos, por exemplo, até agora eu só conheci um projeto que trabalha só com meninas. E a maior dificuldade que eles encontram hoje é ingressar essas meninas em campeonato. Dar para elas essa experiência de um jogo, que é muito mais, né, que acrescenta muito mais. E aí eles falam que a maior dificuldade é isso, que eles vão colocar a menina num jogo, num campeonato, e geralmente eles são o único time feminino no meio do masculino. Então, isso assim... aconteceu quando eu jogava no Centro Olímpico, né? Por ter muita escassez de competição feminina, eles colocavam a gente em competições masculinas. E era tipo assim, os meninos ficavam pau da vida, os pais xingavam.